Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que Jeová esteja com cada um de vocês, queridos irmãos e queridas irmãs. E nesse vídeo, vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão Completa dessa semana, 11 a 17 de agosto. Como os irmãos já sabem, de maneira objetiva, nós vamos analisar e preparar as partes principais dessa reunião, que são aquelas onde podemos dar nossos valiosos comentários, aquelas por perguntas e respostas. Então, iniciando, nós vamos ver que joias espirituais podemos encontrar e comentar na leitura da Bíblia dessa semana, que se encontra em Provérbios capítulo 26. Depois, passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um importante discurso de 15 minutos com o tema Torne-se sábio para a salvação por meio do estudo pessoal. Então, também nesse discurso, veremos as respostas que podemos comentar, com base nas três primeiras perguntas, e aí após isso teremos três perguntas pessoais que eu vou deixar os irmãos à vontade para responderem. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos estar continuando o livro Aprenda com as Histórias da Bíblia, especificamente as histórias 8 e 9. Então, vamos também analisar e preparar as respostas e lições dessas histórias para que assim os irmãos consigam aproveitar bem esse estudo. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. A primeira pergunta aqui da nossa apostila, nós temos como base Provérbios capítulo 26, versículos 4 e 5, que diz: Não responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que você não se iguale a ele. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não pense que é sábio. Notem a pergunta. Por que podemos dizer que esses versículos não se contradizem? Resposta. Provérbios 26, 4 e 5 não se contradizem porque cada versículo trata de situações diferentes ao lidar com o tolo. Segundo a matéria, responder ao tolo segundo a sua tolice, no sentido de usar seus métodos degradantes de argumentação, faz com que a pessoa se torne como ele, adotando modos de agir desequilibrados. Por isso o versículo aconselha: não respondas ao estúpido segundo a sua tolice. Por outro lado, pode ser proveitoso responder segundo a sua tolice no sentido de analisar suas alegações, expor sua lógica como ridícula e mostrar que seus próprios argumentos levam a conclusões diferentes das que ele tirou. Assim, o objetivo é corrigir ou esclarecer, sem adotar o comportamento do tolo. Muito bem, agora com base na leitura completa de Provérbios, capítulo 26, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar nesse mesmo versículo 4. Vamos ler novamente. Não responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que você não se iguale a ele. Vejam só que interessante outra lição que podemos tirar desse versículo. Observamos nesse versículo que não devemos perder tempo com discussões tolas. Discutir com alguém que não quer ouvir ou que age de forma insensata pode nos arrastar para o mesmo nível. Então, às vezes, o melhor é manter a calma e não entrar em debates inúteis, pois nem toda provocação merece resposta. Quando escolhemos o silêncio, isso mostra a nossa madureza espiritual e Jeová nos abençoa quando agimos assim. Muito bem, agora na continuação, a próxima joia podemos encontrar aqui no versículo 14, que diz: A porta gira em suas dobradiças, e o preguiçoso em sua cama. Lição. Esse versículo nos mostra que a preguiça nos traz prejuízo. Aqui o preguiçoso é comparado a uma porta que se move, mas não sai do lugar, ou seja, quem evita responsabilidades não progride. Por isso, como lição, devemos sempre ser pessoas esforçadas em tudo o que fazemos, tanto nos nossos trabalhos do dia a dia, como principalmente em sentido espiritual. Dessa forma, Jeová sempre vai recompensar nosso esforço. Muito bem, agora vamos analisar aqui o versículo 20. Diz assim: Onde não há lenha, apaga-se o fogo,
e onde não há caluniador, acaba-se a discussão. Provérbios 26:20, lição, notamos aqui a importância de tomarmos cuidado com pessoas que espalham fofocas. Esse versículo mostra que a fofoca é como uma lenha que alimenta o fogo da discórdia. Então, quando evitamos espalhar comentários negativos ou calúnias, ajudamos a manter a paz. E sem dúvidas, Jeová ama quem é pacificador e procura sempre promover a união entre os irmãos. Agora vejam só o que diz o versículo 25. Podemos encontrar outra joia espiritual nesse versículo. Apesar de ele falar de modo gentil, não acredite nele, pois há 7 coisas detestáveis no seu coração. Provérbios 26:25, lição. Vimos aqui a importância de tomarmos cuidado em quem depositamos nossa confiança. Esse versículo nos alerta sobre pessoas que usam palavras bonitas ou falam de maneira mansa, doce, para esconder intenções ruins. Jeová, que é o nosso Pai amoroso e aquele em quem podemos confiar totalmente, nos ensina a olhar além das aparências e a discernir o coração das pessoas. Afinal, nem todo elogio ou palavra bonita vem de um coração limpo. Então, o tema do discurso é o seguinte: torne-se sábio para a salvação por meio do estudo pessoal. Vamos ler a fonte de matéria. O apóstolo Paulo lembrou Timóteo do valor dos escritos sagrados que Timóteo tinha aprendido desde a infância. Foram esses escritos que ajudaram Timóteo a se tornar sábio para a salvação. As verdades da Bíblia são muito valiosas. Por isso, é importante que cada cristão tire tempo regularmente para ler e estudar a Bíblia. Mas e se você não gosta de estudar? Muito bem, agora temos um texto aqui para ler, que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Depois, temos a seguinte pergunta: é possível aprender a gostar de estudar a Bíblia? E a resposta eu coloquei assim: com certeza é possível. Mesmo que seja difícil, a ajuda de Jeová e um pouco de esforço, podemos passar a gostar e até mesmo ansiar por esses momentos de estudo. Afinal, ler a Bíblia é igual a um excelente hábito que quanto mais o praticamos, mais gostamos, principalmente quando observamos que o que estamos aprendendo nos ajuda e nos beneficia no dia a dia. Muito bem, agora a segunda pergunta: o que você pode fazer para desenvolver forte desejo pela palavra de Deus? A resposta eu coloquei assim: podemos orar a Jeová para nos ajudar a desenvolver desejo sincero e disciplina para estudar e então agir em harmonia com essa oração, começando com estudos curtos, se necessário. Dessa forma, com o tempo, estudar se tornará mais fácil e agradável. Além disso, podemos estabelecer pequenas metas, como ler um capítulo por dia, meditar e preparar um ponto para a reunião, e assim vamos fortalecer gradualmente nosso desejo de aprender. Muito bem, irmãos, agora vamos para a terceira pergunta: como as ferramentas digitais da organização podem nos ajudar a aprender mais quando estudamos a Bíblia? E a resposta, de maneira geral, eu coloquei assim: podemos usar os aplicativos da organização para ler a Bíblia em diferentes traduções, assistir a vídeos, consultar publicações e pesquisar informações rapidamente. Também podemos marcar textos, fazer anotações e preparar matérias para as reuniões e o ministério, tornando o nosso estudo mais organizado e proveitoso. Além disso, podemos aproveitar as funções de busca para encontrar versículos ou artigos que respondam às nossas perguntas ou nos encorajem em momentos difíceis, e baixar vídeos e publicações para revisar offline, permitindo-nos estudar a qualquer hora em qualquer lugar. Maravilha, meus irmãos. Agora temos um vídeo para assistir com o tema Realizações da Organização, dicas para usar o JW Library. E depois temos 3 perguntas pessoais que eu vou deixar para os irmãos responderem aqui abaixo do comentário do vídeo. Fiquem à vontade. Como são perguntas pessoais, o ideal é que vocês assistam o vídeo e respondam o que tem ajudado vocês, quais recursos vocês gostam mais e como vocês podem usar esses recursos para beneficiar outras pessoas e até no estudo pessoal de cada um de vocês mesmo. A história 8 tem o seguinte tema: Abraão e Sara obedeceram a Jeová.
E com base em toda a leitura dessa matéria e história, temos a primeira pergunta: o que Jeová disse para Abraão fazer? Resposta: Jeová disse para Abraão: saia de sua casa, deixe seus parentes e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Agora, na continuação, a segunda pergunta: que duas promessas Jeová fez para Abraão? Resposta: Jeová fez duas promessas para Abraão. A primeira era que a sua família iria crescer muito e se tornaria milhões de pessoas. E a segunda é que ele iria usar Abraão e sua família para fazer coisas boas para as pessoas de toda a terra. Muito bem, agora a história 9 tem o seguinte tema: o filho que Jeová prometeu. E com base na leitura de toda essa matéria da história, temos aqui uma primeira pergunta: o que os anjos disseram para Abraão? Resposta: um dos anjos disse para Abraão: daqui a um ano, você e sua esposa já terão um filho. Agora a segunda pergunta: para proteger Isaque, o que Jeová disse para Abraão? Resposta: Jeová disse para Abraão: faça o que Sara pediu. Não se preocupe, eu vou cuidar de Ismael, mas as promessas que eu fiz para você vão se cumprir com Isaque. Irmãos, então, essa foi a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Realmente, mais uma reunião muito encorajadora, instrutiva, e agradecemos aqui o apoio e o carinho com o nosso canal. Esperamos de coração que, com o auxílio desse vídeo, em pelo menos uma dessas partes importantes, sessões, vocês consigam dar bons comentários. Para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário. Também relembrando que todas as respostas da reunião estarão disponíveis no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, para que vocês possam copiar. Fiquem à vontade. Também compartilhe nossos vídeos com outras pessoas, amigos, familiares, e se ainda é possível, de maneira carinhosa, como outros irmãos têm feito, tornem-se membros do canal ou cliquem na opção Valeu Demais. Essas duas opções ajudam muito o nosso canal a crescer e a chegar a mais irmãos. Uma excelente semana para vocês, com as bênçãos de Jeová, e um até mais aos próximos vídeos.